Você já parou para pensar no quão pequeno é o nosso planeta em comparação ao vasto universo? Prepare-se para mergulhar em um mar de informações surpreendentes sobre o espaço. Hoje você vai descobrir 10 fatos tão impressionantes que vão mudar a forma como você enxerga o cosmos. Fique até o final, porque o último fato vai te deixar completamente sem palavras. No espaço, ninguém pode ouvir você gritar. Esse é um dos fatos mais estranhos e fascinantes sobre o cosmos. O som, que na Terra se propaga facilmente pelo ar, não consegue viajar no vácuo espacial. Isso acontece porque as ondas sonoras precisam de um meio físico, como gases, líquidos ou sólidos, para se deslocarem. Sem essas partículas, simplesmente não há como o som se espalhar. Apesar disso, o espaço está longe de ser silencioso em termos de atividade. Estrelas explodem, planetas colidem e buracos negros consomem tudo ao redor, mas tudo isso ocorre em completo silêncio. Para captar essas movimentações, cientistas usam ondas eletromagnéticas, como rádio e luz infravermelha, que conseguem viajar pelo vácuo. O silêncio absoluto do espaço é, paradoxalmente, uma das coisas que mais impressiona os astronautas em missões fora da Terra. Imagine segurar um punhado de areia na praia e observar quantos minúsculos grãos você consegue ver. Agora pense em todas as praias e desertos do mundo, somando todos os grãos de areia existentes na Terra. Impressionante, certo? Agora, saiba que o número de estrelas no universo conhecido é ainda maior. Estima-se que existam aproximadamente 1 septilhão de estrelas. Isso é um número com 24 zeros. Essas estrelas formam galáxias imensas, como a nossa Via Láctea, que abriga cerca de 200 bilhões de estrelas. Além dela, há outras galáxias, cada uma com bilhões ou trilhões de estrelas, se estendendo além do que conseguimos observar. Esse dado revela o quão minúsculos somos diante da vastidão cósmica. Cada uma dessas estrelas pode ter planetas orbitando ao seu redor, muitos dos quais podem abrigar formas de vida que nem imaginamos. É uma verdadeira lição de humildade para todos nós. Tá gostando dessas curiosidades incríveis? Então já deixa o like, compartilha com aquele amigo que ama curiosidades e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Bora continuar, porque tem mais fatos surpreendentes vindo aí. Quando ouvimos falar em buracos negros, imaginamos monstros cósmicos eternos, capazes de engolir tudo à sua volta. No entanto, nem mesmo eles duram para sempre. A famosa teoria proposta por Stephen Hawking revelou que buracos negros podem perder massa e energia ao longo do tempo, através de um fenômeno conhecido como radiação de Hawking. Esse processo acontece quando partículas surgem espontaneamente perto do horizonte de eventos, a fronteira que delimita o ponto sem retorno de um buraco negro. Algumas dessas partículas acabam escapando, levando consigo pequenas frações da energia do buraco negro que, assim, vai evaporando aos poucos. Embora o processo seja extremamente lento, levando trilhões de anos para que um buraco negro de tamanho médio desapareça, ele mostra que, no fim das contas, nem mesmo essas entidades tão poderosas são eternas. É uma descoberta que mudou a forma como a ciência entende o destino final do universo e dos objetos mais extremos que existem. Você sabia que em Netuno e Urano pode literalmente chover diamantes? Sim, isso mesmo. Esses dois gigantes gasosos possuem atmosferas ricas em metano, sob pressões extremas, como as que existem nas camadas internas desses planetas. Os átomos de carbono se comprimem e se transformam em cristais de diamante, que chovem em direção ao núcleo. Embora essa cena soe como ficção científica ou um conto de fadas, ela é respaldada por estudos científicos e simulações laboratoriais realizadas aqui na Terra. Esse fenômeno acontece a milhares de quilômetros abaixo da superfície visível, onde as temperaturas e pressões são tão altas que o carbono não tem outra escolha a não ser cristalizar-se. Essa descoberta não apenas fascina cientistas, mas também estimula a imaginação sobre as possibilidades de mineração espacial em um futuro distante. Imagine sondas ou robôs coletando diamantes no coração de Netuno. Mas, por enquanto, isso ainda está no campo das possibilidades remotas, dado que as condições nesses planetas são extremamente hostis para qualquer tentativa de exploração humana.
Imagine um planeta onde a superfície inteira é composta por rios de lava incandescente, com temperaturas tão altas que poderiam derreter qualquer metal conhecido. Esse é o caso de planetas como K2-141b, um exoplaneta localizado a cerca de 200 anos-luz da Terra. Esse mundo extremo orbita tão perto de sua estrela que um ano lá dura apenas algumas horas. O lado voltado para a estrela é constantemente bombardeado por radiação intensa, atingindo temperaturas superiores a 3.000 degrees Celsius, quentes o suficiente para vaporizar rochas e criar uma atmosfera feita de silício e ferro vaporizados. Por outro lado, o lado oposto, que nunca vê a luz da estrela, é frio o bastante para congelar até mesmo gases como nitrogênio, com temperaturas que chegam a 200 degrees Celsius. Esse contraste extremo cria ventos supersônicos que transportam material derretido do lado quente para o lado frio, onde ele se condensa e depois chove de volta como rocha sólida. Estudar planetas como esse é essencial para compreendermos os limites da habitabilidade no universo e como planetas se formam e evoluem em condições tão hostis e inimagináveis para nós, terráqueos. Quando pensamos em estruturas grandes, logo vem à mente montanhas, oceanos ou até mesmo planetas inteiros. Mas nada disso se compara à Grande Muralha Hércules Corona Boreal, a maior estrutura conhecida no universo. Essa colossal formação cósmica é composta por um gigantesco aglomerado de galáxias, estendendo-se por impressionantes 10 bilhões de anos-luz. Sim, bilhões. Para ter uma ideia, a luz, que viaja a 300 mil quilômetros por segundo, levaria 10 bilhões de anos. Para atravessar toda essa muralha, essa estrutura desafia a nossa compreensão sobre a distribuição da matéria no universo, já que, teoricamente, objetos tão grandes não deveriam existir segundo os modelos cosmológicos atuais. Ela sugere que talvez haja forças ou fenômenos que ainda não compreendemos totalmente, moldando o cosmos em escalas inimagináveis. Estudar essas superestruturas ajuda os cientistas a entenderem melhor a evolução do universo, desde o Big Bang até o presente, revelando pistas sobre a natureza da matéria escura, da energia escura, e sobre como as galáxias se organizam em vastas redes interconectadas. Não são apenas os planetas como a Terra que orbitam estrelas. Acredite, existem bilhões de planetas errantes, também chamados de planetas órfãos, que viajam pelo espaço interestelar sem estar presos a qualquer sistema estelar. Esses planetas podem ter se formado normalmente ao redor de estrelas, mas devido a colisões ou interações gravitacionais violentas, foram ejetados de seus sistemas e agora vagam solitários pela galáxia. Alguns podem até ter se formado diretamente das nuvens de gás interestelar, sem nunca terem tido uma estrela-mãe. Apesar de sua natureza solitária, esses planetas podem abrigar oceanos subterrâneos, aquecidos pelo calor residual de sua formação ou por processos geotérmicos, levantando a possibilidade teórica de que formas de vida possam existir mesmo na escuridão do espaço interestelar. A busca por planetas errantes é um dos campos mais intrigantes da astronomia moderna. Detectá-los é extremamente difícil, já que eles não emitem luz própria, mas técnicas como o microlente gravitacional têm permitido aos cientistas descobrir esses misteriosos viajantes cósmicos. Você já ouviu falar que em torno de buracos negros, o tempo passa de forma diferente? Isso não é ficção científica, é pura física. A teoria da relatividade geral de Einstein mostrou que a gravidade afeta o próprio tecido do espaço-tempo, fazendo com que o tempo desacelere na presença de objetos extremamente massivos. Esse fenômeno é conhecido como dilatação gravitacional do tempo. Quanto mais próximo você estiver de uma grande fonte de gravidade, como um buraco negro ou uma estrela de nêutrons, mais lentamente o tempo passará para você, em comparação com alguém que esteja mais afastado. Um exemplo popular desse conceito foi retratado no filme Interestelar, onde personagens passam horas em um planeta próximo a um buraco negro, enquanto anos se passam para quem ficou distante. Embora pareça ficção, esse efeito é comprovado cientificamente e até mesmo observado em pequena escala aqui na Terra, em satélites GPS que precisam ajustar seus relógios para compensar a diferença gravitacional em relação à superfície. Esse fenômeno nos faz refletir sobre a natureza elástica do tempo
e como ele pode ser moldado pelas forças gravitacionais do universo. Quando pensamos em planetas, muitas vezes imaginamos um chão firme onde poderíamos caminhar. Mas no universo existem os chamados gigantes gasosos, como Júpiter e Saturno, que são compostos quase inteiramente de gases como hidrogênio e hélio, sem uma superfície sólida definida. Se você tentasse pousar em Júpiter, simplesmente afundaria em camadas cada vez mais densas de gás, até ser esmagado pela imensa pressão e temperatura. O núcleo desses planetas pode ser sólido, mas está tão profundamente enterrado sob camadas de gás que é praticamente inacessível. Esses planetas são essenciais para entendermos como os sistemas solares se formam. Sua gravidade colossal influencia as órbitas de outros planetas e protege os mundos interiores, como a Terra, desviando cometas e asteroides. Além disso, muitos exoplanetas gigantes gasosos foram descobertos próximos de suas estrelas, chamados de Júpiteres quentes, cujas atmosferas fervem a temperaturas altíssimas. Cada descoberta como essa amplia ainda mais o nosso conhecimento sobre a diversidade planetária do cosmos. Quando olhamos para o céu estrelado à noite, estamos, na verdade, observando uma espécie de máquina do tempo. A luz que chega até nós partiu de suas estrelas há milhares, milhões ou até bilhões de anos. Por exemplo, a luz da estrela mais próxima da Terra, além do Sol, próxima a Centauri, leva mais de 4 anos para chegar até aqui. Já a luz das galáxias mais distantes que conseguimos observar foi emitida há mais de 13 bilhões de anos, pouco após o nascimento do universo. Isso significa que, ao observar o céu, estamos vendo como esses objetos eram no passado e não como são hoje. Algumas estrelas que vemos podem até já ter explodido em supernovas e deixado de existir, mas sua luz continua viajando pelo espaço, alcançando nossos olhos após um tempo inimaginavelmente longo. Esse fenômeno revela uma das belezas mais poéticas da astronomia. O céu noturno é um arquivo vivo do passado do universo, permitindo-nos estudar sua história e evolução através da simples contemplação das estrelas. E aí, qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? O universo é realmente um lugar incrível, cheio de mistérios e maravilhas que ainda estamos longe de compreender completamente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder as próximas curiosidades incríveis. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.